E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a segunda parte da lista de livros que eu queria recomendar, mas esse aqui não é exatamente uma recomendação, porque eu não li nenhum desses livros. Alguns deles eu já li os autores, outros deles eu conheço um pouco e outros eu só achei interessante mesmo a promoção, então vim aqui fazer essa lista de livros para vocês darem uma olhada durante a Semana do Consumidor. Eu vou deixar os links de todos os livros aqui embaixo. Se vocês forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, não esqueçam de usar meu link. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão, o valor não muda em nada para vocês e assim vocês apoiam meu trabalho aqui no YouTube. Também, se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Eu tenho postado vídeo todas as semanas, algumas semanas tem saído talvez 2 vídeos, no geral vai ser um vídeo por semana mesmo, esse é o meu objetivo e vamos ver se esse ano eu consigo fazer isso se manter, porque ano passado foi meio fraco. E se vocês já leram qualquer um desses autores ou tem qualquer recomendação de livro, deixem aqui embaixo para mim, eu vou dar uma olhada depois, quem sabe eu consigo pegar alguma dica com vocês. Começando com o primeiro livro, alguns deles eu tenho aqui, outros não. Eu coloquei o álbum branco da Joan Didion. Eu já li alguns livros dessa autora. Esse livro tá com um preço legalzinho, tá mais caro do que quando eu comprei ele, mas acho que ainda assim o preço tá bom. Ele tá por R$ 49,92, mas ela tem vários livros que estão por R$ 35, que depois ainda tem um adicional de 20%. Se vocês conseguirem pegar essa promoção, fica bem bom, porque daí os livros vão sair por menos de R$ 30, eu acho que fica bem legal. No entanto, esse aqui tá por R$ 49,92 e esse é o que eu tenho aqui em casa, que eu ainda não li dela, porque os outros eu já li, os outros que eu tenho. E ele tem 256 páginas, é publicado pela editora HarperCollins, e tem um outro dela que eu deixei separado, que é o Vou Te Dizer O Que Penso, que está saindo por R$ 35 e R$ 34. E esse aí entra naquela promoção dos 20%, acho que ele fica bom. E o que fala aqui no site da Amazon, que eu não conhecia esse livro, é o seguinte: na voz singular de Joan Didion, esta coletânea reúne ensaios que trazem vislumbres das mais diversas temáticas sobre as quais ela se debruçaria durante a carreira: o jornalismo, a política, a cena californiana, seu processo de escrita e as próprias inseguranças enquanto autora. Parece interessante, vou deixar o link desse aqui embaixo também, parece um livro legal. E o que eu já li da autora, eu gosto muito da escrita dela, então eu recomendo, pelo menos os títulos que eu li dela, que foi O Ano do Pensamento Mágico e Noites Azuis, eu acho que os dois são muito bons. Continuando, eu coloquei aqui um que eu comprei recentemente, eu já comecei, estou na página 49, é um livro do Bill Bryson. Eu não conhecia esse autor, mas estou gostando muito. Inclusive, separei 3 livros aqui para vocês. O primeiro é esse, que é o Shakespeare, que é uma espécie de uma biografia, mas na verdade não, porque é impossível fazer uma biografia do Shakespeare, visto que ele não tem muito material disponível, né? O que se tem são retratos dele, que foram feitos depois que ele morreu por pessoas que nem conheciam ele. Basicamente, não se tem nenhum tipo de documento, só se tem documento tipo a certidão de casamento dele, sabe-se alguma coisa sobre a vida dele adulta, mas muito pouco. As pessoas não têm nem ideia de quem ele seja, mas o autor nesse livro ele vai tentar reconstruir quem seria o Shakespeare como pessoa através de várias documentações e principalmente refutar algumas ideias que são muito populares, e eu tô achando interessante, tô gostando. Eu gostei muito da capa, que é como se fosse a cara do Shakespeare por meio de um palco, e tem essa reconstrução, então é como se fosse um palco de teatro. Eu achei que é bem legal, um projeto gráfico legal. Esse livro não está num valor emocionante, ele está por R$ 48, no entanto eu estou achando bem legal e eu acho que vale a pena se vocês quiserem dar uma olhada. O que eu separei dele, que eu acho que vale a pena, eu não li ainda, então não posso recomendar, mas é o Em Casa, que é um livro que ele vai, pelo que eu entendi, discorrer sobre o porquê que os cômodos das casas são da forma como são e como é que eles se tornaram assim. Parece meio bobo, mas eu ouvi falar que é muito bom. Ele está saindo por R$ 57, está com 48% de desconto. E além disso, dos R$ 57, ele ainda tem 20%, então vai ficar mais barato do que isso. E um outro livro do autor que eu coloquei também é o Breve História de Quase Tudo. Esse eu estou muito tentado a comprar, inclusive. Ele está custando R$ 58 e R$ 56, então quase R$ 59, e ele ainda tem um adicional de 20%, então vai ficar um valor muito bom. Pelo que fala no site da Amazon é o seguinte: um inventário de tudo o que sabemos sobre o mundo, da origem do universo até os dias de hoje, explicado de maneira clara até para o leitor de primeira viagem. Vencedor do Prêmio Aventis 2004, o livro teve os direitos de publicação negociados em 29 países e vendeu mais de 2 milhões de exemplares na Inglaterra. Então assim, o livro é um grande sucesso. Parece interessante, acho que vai ficar um preço muito bom, né? Ele vai ficar rondando, sei lá, uns 48, 47 reais, acho que fica bom, sendo que o livro, o preço cheio dele é 110, né? O próximo livro que eu deixei aqui é o Hamnet. Esse livro está sendo adaptado, na verdade já foi adaptado para o filme, né, que já está no cinema e tudo mais. Eu ainda não li esse livro, mas tenho vontade de ler ele faz muito tempo. Eu comprei, inclusive, esse livro, mas ele nunca chegou aqui em casa. A Amazon cancelou meu pedido e depois me estornou o valor, porque eu acho que o livro saiu de estoque na época. No momento ele está por R$ 47, o preço cheio é 80. Eu acho que tá bom, porque esse livro está bem popular no momento. Então acho que está um preço interessante. No momento eu estou achando que livros entre 35 e 40 reais não é um preço ruim. 40 até 50
50 eu não acho ruim. Acima de 50 eu já acho que começa a ficar meio caro, né? Mas assim, de 50 para baixo, no geral, não tô achando tão ruim os livros desse preço, porque os livros estão muito caros, né? Tem muito livro por 90, 95, quando tá na promoção às vezes tem livros por 70 reais, mas esse aqui por 47 reais, sendo que é um livro que tá bem popular no momento, eu acho que tá valendo a pena. Continuando, eu coloquei 2 do Emmanuel Carreri, não sei se é assim que fala. O primeiro é Yoga, é um livro dele que eu já ouvi falar, que pelo jeito ele vai para um retiro de yoga durante um tempo e escreve um livro sobre essa experiência dele. É um livro bastante popular, ele tem 1.500 avaliações, então assim, bem mais do que eu achei que ele tivesse. Ele está saindo por R$56 e tem ainda os 20% em cima dos 56, então vai ficar um preço bom, perto de uns 40 e poucos reais. Eu acho que está valendo a pena esse aqui, e o que fala este é um livro sobre yoga e meditação, mas também sobre depressão e terrorismo. Um autorretrato desconcertante, bem-humorado e honesto de um homem que luta para viver em harmonia com o mundo e consigo mesmo. Parece interessante, acho que talvez esse aqui eu até queira comprar, tô pensando. E tem um outro livro do autor que o nome é V13, O Julgamento dos Atentados de Paris, que ele está saindo por R$ 52,88 e também está na promoção dos 20%. Tem muita coisa nessa lista dos 20%. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, é só clique em qualquer um desses livros que eu comentei, que está nessa lista dos 20%, depois vai aparecer o link dentro da página. E tem várias coisas, comprando 2 itens você já consegue esses 20% adicionais. E nesse livro, aparentemente, ele narra os julgamentos dos atentados terroristas de Paris de 2015, nos oferecendo uma experiência imersiva, as audiências, os encontros nos intervalos, a trajetória de vítimas e réus, numa coreografia judicial de tirar o fôlego. Este é um livro sobre o bem, o mal e suas imprecisas fronteiras, uma jornada filosófica pela complexidade humana. Parece muito interessante e fica num valor muito bom esse aqui, eu acho que está valendo a pena. Continuando, temos uma série imensa, que o livro vai estar aqui no fundo, deixa eu tentar tirar aqui sem desmontar tudo, que tem vários livros que estão nessa promoção dos 20%, eu só tenho o primeiro, que é O Caminho dos Reis. Tem alguns livros do Brandon Sanderson que estão na promoção por um valor legalzinho. Esse livro aqui, ele sai por R$200 no preço cheio, que é bem caro, mas ele está saindo por 112 e ainda tem o adicional dos 20% comprando 2. E não entra só esse aqui está na promoção, o Palavra de Radiância, que é o livro 2, que é maior do que esse, também está na promoção, está por 124 e depois tem mais os 20%. O Sacramentadora também tá por 130 com mais 20% depois, e o Warbreaker, que não faz parte dos livros dessa coleção aqui, mas é um livro único de fantasia do mesmo autor, tá por 94 e tem mais os 20%. Esse aí eu li ano passado, eu gostei bastante, eu acho que é bem divertido, tem uma história interessante, mas o restante desses aí, os 3 grandes que eu falei pra vocês, eu nunca li, então não posso falar sobre eles, mas já ouvi falar muito bem. O primeiro, inclusive, tem 2.600 avaliações, então é um livro bastante lido até, de fantasia. Continuando, eu coloquei Flores para Algernon, só que a edição que está na promoção aqui é a edição de capa dura. Aqui eu tenho a brochura e ela inclusive vem com um marcadorzinho, eu não sei se a edição de capa dura vem, que só está escrito Algernon. E eu nunca li esse livro, já ouvi falar muito bem, foi um livro muito popular durante os anos de pandemia, eu tenho essa impressão, mas é um livro bem antigo, acho que é da década de 50. Ele está saindo por R$50 no site da Amazon, o preço cheio dele é 90, só que depois ele ainda tem mais 20%, então ele vai ficar R$40, eu acho que talvez valha a pena dar uma olhada nisso. É um livro muito avaliado, ele tem 31.600 avaliações, então foi um livro que muitas pessoas gostaram, e tem 4.8 estrelas, então assim, acho que as pessoas gostaram bastante desse livro, não só leram. Esse aqui eu acho que deve valer a pena e deve ser interessante, estou com vontade de ler. O próximo livro, eu estou comentando só por comentar, vai que vocês têm interesse em ler essa série, é um livro que eu planejo ler esse ano, mas o preço está um absurdo, então não acho que ele entra nessa lista como uma boa opção, é só para mostrar uma opção para vocês, quem sabe vocês queiram ler, sei lá, ele no e-book, o e-book dele também está caríssimo, eu acho, ou vocês leem em inglês, e talvez em inglês ele está com um bom preço, isso eu já não vi. Mas Wolf Hall, ano passado quando eu comprei por um valor muito bom, e no momento ele está custando R$112. Não sei o que aconteceu com esse livro, por que ele está tão caro, não sei se ele deu uma esgotada, mas tenho muita vontade de ler esse livro que trata sobre a história do Henrique VIII durante o divórcio dele, a criação da Igreja Anglicana, parece muito interessante, e esse livro vai acompanhar, eu acho que é o secretário dele. É uma coleção de 3 livros, eu só tenho o primeiro aqui, ainda não li, ele é publicado pela Todavia, e a diagramação dele parece confortável, eu acho que é pelo menos. Não comecei a ler esse aqui, mas é um livro que eu tenho bastante interesse. No entanto, eu tinha separado ele para falar com vocês, só que quando eu vi o preço eu fiquei, acho que não vale muito a pena, né? R$112 nesse livro eu acho muito caro, ele tá sem nenhum tipo de
desconto. No entanto, dá para comprar usado a partir de 45. Se vocês tiverem interesse, dá para dar uma olhada. Um outro que eu quero ler esse ano, se tudo der certo esse mês, eu comprei ano passado por mais ou menos esse preço, mas agora ele está mais barato ainda porque ele está com mais 20% além do preço. Está custando R$ 44,00 Peter Pan. Essa edição da Zahar é muito bonita, bem caprichada, ela é ilustrada e comentada. Por dentro ela é assim, tem algumas imagens que são das originais mesmo, e eu achei isso legal, as imagens ocupam a página inteira. Não é um livro muito grande, é um livro infanto-juvenil, infantil, uma edição muito bonita e caprichada, e por essa promoção ele vai sair por 30 e pouquinhos reais. Eu acho que está valendo muito a pena. O preço cheio dele é R$ 80,00, então acho que vale a pena dar uma olhada nas edições da Zahar, ver se tem mais alguma outra coisa que te interessa, mas esse aqui eu acho que dá para dar uma boa olhada nele. E também o livro do Corcunda de Notre Dame, eu acho que está com preço excelente. Ele custa no preço cheio R$100, ele está saindo por 60 e ele também entra nessa promoção dos 20% adicionais. Então ele vai sair por menos de R$50. Essa edição da Zahar também é de capa dura, ela é grande, ilustrada e comentada. Por dentro ela é bem bonita. E eu acho isso bem legal das edições deles, porque são edições com boas traduções, são edições duráveis e muito bonitas. Tem algumas ilustrações, tem comentários aqui na parte das notas de rodapé, em alguns lugares que eu já dei uma olhada. E ele tem também, acho que, pós-fácil e prefácio. Então, é uma edição bem completinha, com um valor que eu acho que está muito bom. E é uma edição muito durável, então acho que dar uma olhada nesse aqui seria uma boa. Quase terminando a lista, porque são 17 livros que eu separei. Eu coloquei Crime e Castigo. Esse livro aqui eu comprei ano passado, ele está custando R$ 77,00. O preço cheio dele é 130, então assim, é carinho, tá com um desconto legal, tá com 40%, mas ele ainda tem os 20% adicionais, que eu acho que vai ficar bem bom o preço. É uma edição da editora 34, que eu nunca li basicamente nada, para não falar que eu não li nada, acho que eu só dei uma olhada no livro de contos que eu tenho deles. E tem uma diagramação que parece bem confortável. Um livro de 600 páginas, se eu não me engano, 588 páginas mais ou menos. E vai ficar com um preço muito interessante, eu acho, com essa promoção. Então, dá uma olhada não só nesse livro, mas em outros títulos da editora 34 que possam estar com esses 20% adicionais. Eu acho que é uma boa ideia. Eu coloquei também a biografia do Van Gogh. Esse livro aqui, eu já tenho ele tem uns, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. É um livro imenso, ele tem 1.128 páginas, o preço cheio dele é R$190. E é esse aqui. Esse livro tem algumas ilustrações dentro. Deixa eu ver se eu encontro as ilustrações, tem algumas das pinturas do autor. E essa biografia é uma biografia simplesmente imensa. Tem algumas pinturas, no geral, parece que a letra não é tão grande assim. Ele é publicado aqui no país pela Companhia das Letras e é a biografia definitiva para as próximas décadas, segundo o curador do museu. Ele está saindo por R$108, mas ele entra na promoção dos 20% adicionais. Então ele vai ficar perto de uns 80 e, sei lá, R$5 mais ou menos. Eu acho que esse aqui vale muito a pena. Eu ainda não li, eu comecei a biografia, eu li 58 páginas na época, estava gostando muito, mas eu parei porque eu estava lendo outras coisas e esse livro aqui vai necessitar da minha atenção. Eu não sinto que ele é um livro para eu começar e daí depois parar e depois voltar, esse tipo de coisa. Eu acho que isso não vai dar muito certo. Então eu dei uma parada e planejo voltar. Não sei se esse ano eu vou conseguir ler esse livro, mas acho que pode acontecer ainda. Ele tem 2.800 avaliações e considerando que é uma biografia enorme desse jeito, eu acho que é muita avaliação, com 4.9 estrelas, então as pessoas devem ter gostado muito dessa biografia. Parece muito interessante, eu tenho interesse em saber mais da vida do Van Gogh, porque eu sei muito pouco. Sei que ele morreu muito jovem, sei que ele teve problemas com bebida e muito problema com dinheiro, e que acho que ele nunca vendeu nenhuma obra enquanto ele estava vivo, nenhum quadro dele foi vendido até ele morrer, então parece muito interessante que ele tenha se tornado um pintor tão famoso. E por fim, mais 2 livros que também estão nessa lista dos 20%. Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Eu morei no Rio Grande do Sul durante um tempo e nunca li nada, acho que de nenhum autor de lá. Tenho interesse em ler esse livro, não sei muito sobre ele, para não falar que eu não sei nada, mas tenho interesse em ler alguma coisa da obra do Érico Veríssimo, e quem sabe esse aqui pode ser uma porta de entrada. Está custando R$46 mais os 20%. Então vai ficar menos de R$40, vai ficar um bom preço. Ele é publicado pela Companhia das Letras e não é muito grande, tem menos de 300 páginas. E por fim, um livro que é publicado pela HarperCollins, do Altran Dourado,
é o Ópera dos Mortos. Eu ouvi falar muito bem desse livro, eu não sei sobre o que ele é. O que diz aqui é o seguinte: numa pequena cidade do interior mineiro, Rosalina vive enclausurada num antigo sobrado, construção iniciada por seu avô, o truculento coronel Lucas Procópio, e continuada por seu pai, João Capistrano. Afastado de todos, Rosalina conta apenas com a companhia de Kikina, uma empregada muda e de relógios parados. Ele está custando R$35 e mais o adicional de 20%, então parece que fica interessante. Esses são os 2 livros nacionais que eu separei. Acho que tem boas recomendações aqui, eu acho que tem bons preços nessa promoção. Fazia tempo que eu não via preços tão interessantes em muitos títulos. Nem tudo está com bom preço, nem tudo que eu recomendei está com preço excelente, mas alguns deles é mais porque eu acho que pode ser interessante do que o preço exatamente. Espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. Obviamente que não posso recomendar muito porque no geral não li nada, alguns deles eu já li os autores, mas não li nenhum desses livros. Mas espero que a partir disso vocês consigam tirar algum tipo de ideia do que comprar e quem sabe possam tirar alguma dica aqui do vídeo. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que a Amazon está vendendo tanto durante a Semana do Consumidor quanto depois, não esqueçam de usar meu link e até o vídeo da semana que vem.